Se liga na parada, manos, eu sou o Fausto, professor de História, apesar dessa cara de professor de Matemática, e esse é mais um vídeo do quadro História em Quadrinhos. De 1960 a 1975 houve a Guerra do Vietnã, cuja participação dos Estados Unidos nessa guerra é contada na Melô do Canibal. Lembram da Melô do Canibal? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Tem também a Melô do Canibal órfão. Somos nossos Mas a música Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, conta a história de um jovem que Mandado foi ao Vietnã brigar com o Vietcongues eram guerrilheiros comunistas que entraram em guerra contra o governo do Vietnã do Sul, que era um país capitalista, e tiveram apoio do Vietnã do Norte, que era um país socialista. Em 1975, os Vietcongues venceram essa guerra e uniram o Vietnã do Sul ao Vietnã do Norte, formando um só Vietnã socialista. A Coreia do Norte curtiu isso. A China curtiu isso. Mas o Japão não curtiu isso. Mas foi nesse contexto da Guerra do Vietnã que foi criado aquele que é o meu super-herói favorito desde quando eu tinha 4 anos de idade. Em 1963, era criado o cabeça de lata da Marvel, o Homem de Ferro. Na sua primeira aparição, Tony Stark já apresentava as características que mantém até hoje. Inteligente, playboy, milionário, metido, pegador pra caramba e com aquele bigodinho que parece o do latino no início de carreira. Seu coração falará por mim. Oh, baby, me leva. Mas a transformação do Tony Stark no Homem de Ferro, ó, é tosca pra caramba. O Tony Stark está no Vietnã do Sul para mostrar a eficiência das novas armas que ele inventou no combate aos guerrilheiros vermelhos, que só podem ser os Vietcongues, quando de repente ele tropeça numa cordinha. Com esse tropeço na cordinha, houve-se uma explosão, que está mais para um pequeno estouro, um barum. No início a gente fica meio perdido, da impressão que ele caiu só porque tropeçou nessa cordinha. Mas depois, com a fala de um guerrilheiro vermelho, a gente fica sabendo que alguma bomba ou uma granada explodiu, já que ele diz que estilhaços ficaram alojados no peito do Tony Stark, próximos ao coração. O chefe dos Guerrilheiros Vermelhos, chamado Khonshu, obriga Tony Stark a utilizar o pouco tempo que ele tem de vida para construir uma arma para os comunistas. Só que o Tony Stark, com a ajuda de um professor que havia sido sequestrado pelos guerrilheiros, o professor Insane, ao invés de construir essa arma, construiu uma coisa mais dura, uma armadura. A armadura de ferro que mantém o Stark vivo. Só que ainda não havia aquela explicação de que a armadura mantém os estilhaços afastados do coração. A impressão que dá é que a própria armadura de ferro passa a ser o novo coração do Tony Stark. De toda forma, com a armadura de ferro, Tony Stark vence os Guerrilheiros Vermelhos, mas ele mesmo reconhece de que, para se manter vivo, ele vai para sempre ficar preso nessa prisão de ferro. Mais pra frente ainda acrescentaram o maior drama na vida do Tony Stark, a Marvada. O cara é alcoólatra. Só que é alcoólatra rico, então viciado em uísque.
Mas isso é um grande problema na vida dele e isso foi muito bem explorado na história Demônio na Garrafa, que é a bebida alcoólica, não tem nada a ver com capeta na garrafa do Tião Galinha. Eu tô pensando em criar um capetinha pra mim também. Mas para entender a Guerra do Vietnã, esse contexto em que surgiu o Homem de Ferro, vamos andar um pouco mais para trás. Na linha do tempo. Em 1860, a França dominou um território chamado Indochina. Não confundam Indochina com Indonésia, tá? Quem confundiu isso foi o ex-presidente norte-americano Ronald Reagan. Só que ele também confundiu o Paquistão com o Afeganistão e Brasil com Bolívia. Era bem confuso, cara. Isso aí é por causa do desnobro, ser desenrugado, ficar em minhas peças. Aí eu fico assim em buraco para se trazer a verdade. Portanto, em 1860, a Indochina se tornou colônia da França. Só que na Segunda Guerra Mundial, o Japão tomou a Indochina da França. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial em 1945, a Indochina voltou para o domínio da França. Só que aí surgiu um grupo nacionalista comunista chamado Viet Minh, liderado por um cara chamado Ho Chi Minh. E esse grupo deu início à Guerra da Indochina pela independência da Indochina contra a França. Em 1954, a França foi derrotada e foi assinado o Tratado de Genebra, que dividiu a Indochina, dando origem a Laos, Camboja, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte foi dada para o Ho Chi Minh e virou país socialista. O Vietnã do Sul se manteve como um país capitalista. 2 anos depois, portanto em 1956, deveria acontecer um plebiscito em que a população vietnamita iria optar pela unificação do Vietnã, ou sob regime socialista ou sob regime capitalista. O povo ia escolher. Só que em 1956, o governo do Vietnã do Sul capitalista cancelou as eleições. Isso provocou a revolta dos Vietcongues, um grupo guerrilheiro comunista do Vietnã do Sul capitalista. Em 1960, os Vietcongues entraram em guerra contra o governo do Vietnã do Sul, dando início à Guerra do Vietnã. Nessa guerra, o Vietnã do Norte auxiliou os Vietcongues e os Estados Unidos auxiliaram o governo do Vietnã do Sul. Só que os norte-americanos tomaram o maior pau nessa guerra. Toda a supremacia bélica, tecnológica dos norte-americanos não foi párea para os Vietcongues, que faziam uma guerra de guerrilhas, evitavam posições fixas, se escondiam nas matas porque conheciam muito bem aquele território, diferente dos norte-americanos. Os norte-americanos chegaram a apelar. Na ficção, mandaram um Rambo. Na vida real, mandaram a bomba de napalm. Com isso, passaram a haver muitos protestos contra a Guerra do Vietnã, contra essas atrocidades e contra as mortes dos soldados norte-americanos nessa guerra. Com tudo isso, o presidente norte-americano Richard Nixon disse que era preciso trazer os meninos de volta para casa, o exército norte-americano, para os Estados Unidos. Com a retirada das tropas norte-americanas, os Vietcongues venceram e unificaram o Vietnã sob regime socialista. Então é isso, galera. Por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e, por favor, não deixe a história morrer.